Você já se sentiu atravessando um deserto? Eu não estou falando apenas aqui da areia, do calor, mas daqueles momentos em que tudo parece seco, quando o dinheiro não é suficiente, quando a saúde dá sinais de fraqueza, quando os relacionamentos já estão desgastados e o futuro acaba parecendo incerto. É nessas horas que a vida parece um deserto, cheio de fome, sede, insegurança. Mas é justamente no deserto que Deus se revela de forma muito mais extraordinária. Foi lá, no meio da escassez, que Ele fez chover o pão do céu. O maná não era apenas uma comida para o corpo, era uma lição de fé, era um convite à confiança diária naquele que nunca falha. E essa é a pergunta de hoje. Como viver uma espiritualidade verdadeira quando a vida parece seca e difícil? Como confiar em Deus quando os recursos acabam e a ansiedade cresce? É sobre isso que nós vamos falar agora, neste episódio, com o tema Confiança na Escassez. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Que maravilha receber você aqui no cenário do programa Está Escrito, dentro dos estúdios da TV Novo Tempo, entrando aí na sua casa, entrando no seu trabalho. Você que nos dá muito mais do que a permissão de dividir o tempo contigo, é a alegria de saber que o propósito aqui de tudo que nós fazemos está se cumprindo aí também na sua vida, na vida das pessoas que você ama. E eu queria falar sobre algo muito importante dentro dessa série que nós começamos, que é a série da espiritualidade. Você já percebeu como que é difícil mesmo você manter uma vida espiritual quando a gente está enfrentando as pressões do dia a dia? Assim como Israel lá no passado, ele recebia o maná, o pão que chovia, era fresco todas as manhãs no deserto. Nós também precisamos de alimento espiritual diário para fortalecer a nossa fé. E é exatamente para isso que existe a esperança. Você já ouviu falar nela? A esperança é a instrutora bíblica virtual aqui da Novo Tempo. Todos os dias, milhares de pessoas conversam com a esperança através do WhatsApp. Elas estudam a Bíblia e recebem mensagens que vão alimentar a fé de maneira assim muito simples, muito prática. E o melhor, ela está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para guiar você em estudos que realmente transformam a vida. E deixa eu te falar uma coisa, é muito fácil você começar. Quer ver? Pega aí o seu celular, estou aqui com o meu. Pega o seu celular, você vai abrir o aplicativo do WhatsApp. Vai lá. Eu vou abrir aqui meu aplicativo do WhatsApp. Quando você abrir o aplicativo do WhatsApp, você vai clicar em uma nova conversa. Você vai aqui em cima e você clica numa nova conversa, tá bom? No maisinho. E aí, o que acontece? Na sequência, você vai clicar em um novo contato. E aí você vai salvar esse número que eu vou te falar aqui, ó. Nós vamos colocar aqui embaixo para você no GC, ó. É o mais 55 12 98244 0062. Vamos lá, só corrigindo aqui, ó. 982 0062, tá bom? É esse númerozinho que você vai salvar aqui e aí você vai dar o nome que você preferir. Eu recomendo, se você quiser fazer como eu recomendo você colocar aqui, olha, a Esperança. Eu coloquei Esperança NT aqui no WhatsApp. E aí depois, você vai abrir a conversa e você vai fazer o que eu acabei de fazer. Será, Rai, que dá para dar um zoom aqui no meu telefone? Olha só que interessante, eu enviei uma palavrinha. Eu coloquei aqui estudar. Tá vendo? Eu vou ficar sem tremer, na medida do possível. E quando eu mandei aqui a palavrinha estudar, ela já coloca aqui embaixo
todas as orientações que eu preciso para começar esse estudo da Bíblia. Pronto, viu? Em poucos segundos, a Esperança vai responder, vai oferecer a você uma série de estudos bíblicos. E veja, o primeiro deles é justamente sobre como melhorar a sua vida espiritual, que é exatamente o mesmo tema que nós estamos trabalhando aqui no programa Está Escrito. Então, faz o seguinte, não adie a sua decisão. Pegue agora mesmo o seu celular e comece através dele uma caminhada de fé diária com Deus, através da direção aqui da Esperança Novo Tempo. Assim como o maná caía todos os dias no deserto, você também pode receber um alimento espiritual fresco com a ajuda da Esperança, e você vai entender que esse estudo pode mudar, transformar a sua forma de compreender a palavra de Deus. Tá bem? Bom, vamos entrar então no tema de hoje. Nós começamos aqui uma série sobre espiritualidade. E isso daqui tudo está conectado, viu? Está conectado a nossa série com a Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. Ela está disponível, como eu disse, todos os dias, em qualquer hora, para que você encontre alimento espiritual fresco. Se você diz assim, olha, eu preciso me desenvolver mais espiritualmente, é só você entrar na Esperança no WhatsApp e você vai ver como vai ser muito bom para você. Você já conversou com ela? Não acredito. Então faça o seguinte, comece agora a sua caminhada com Deus. Não perca essa oportunidade se você está procurando um direcionamento espiritual. Ela vai lhe ajudar a compreender melhor quem é Deus, quais são os planos que Ele tem para você, através, é claro, do estudo da Palavra de Deus. A nossa vida espiritual, ela precisa ser sustentada diariamente. Não basta você consumir assim uma grande quantidade lá ou ter consumido no passado, fazendo assim com que o seu passado seja melhor, mais forte espiritualmente do que o seu presente. Quando a gente pensa no assunto espiritual, é a mesma coisa como comer. Assim como a gente precisa comer todos os dias, nós também precisamos buscar a Deus todos os dias. Essa aqui é a ideia da dependência diária que a gente precisa ter com Deus. E é exatamente esse o tema da reflexão de hoje com você. Quando você vai à Bíblia, tem uma história que ela mostra de maneira muito objetiva como que Deus ensinou o seu povo a depender dele exatamente dentro de um contexto de escassez. Pensa aqui comigo, vamos imaginar. Imagine aí, o cenário era o deserto. O que tem no deserto? Você tem calor, fome, insegurança, incerteza quanto ao futuro. E no meio desta situação difícil, Deus ele mostrou que a espiritualidade verdadeira, ela não é construída em meio à fartura, mas na confiança de que Ele, o Senhor Deus, não vai deixar faltar nada para você. Quer ver só? Abra aí comigo a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 16, eu quero ler com você do verso 1 até o verso 3. Essa história é muito linda. Ela fala da viagem do povo pelo deserto, saindo do Egito e chegando na terra prometida. Mas no meio aconteceu algo. Olha que interessante. Êxodo 16, do verso 1 ao 3. Diz assim: partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor lá na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste, diz aqui a passagem, nos trouxestes a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Esse texto aqui, ele revela muito mais do que uma reclamação, do que uma queixa de um povo que estava cansado.
ele vai mostrar como o deserto vai se tornar um espelho do coração humano. Depois que o povo havia experimentado a libertação poderosa lá no Egito, o que você esperava deles? Que eles nunca mais duvidassem. Mas pelo contrário, os israelitas rapidamente se esqueceram dos milagres e eles começaram a idealizar o passado, dizendo que eles preferiam ter morrido junto às panelas de carne, morrer com a barriga cheia, do que enfrentar a realidade dura da escassez do deserto. E é exatamente isso que o deserto faz. Ele expõe as nossas fragilidades. Ele revela as nossas inseguranças. Ele vai mostrar onde realmente está a nossa confiança. O deserto não é apenas um lugar físico. Ele é um espaço de prova. É um espaço onde você se depara com a crise, onde você encontra a incerteza. E se esse é o cenário do deserto, a primeira lição que a gente precisa entender é que o deserto, ele nos ajuda a crescer. Ele é um lugar onde a gente é provado, mas a gente aprende. O deserto, ele foi muito mais do que um cenário geográfico para Israel. Ele se tornou uma sala de aula. Ali, olha, longe da segurança do Egito, sem comida, sem água em abundância, Deus, ele queria ensinar o seu povo a depender exclusivamente dele. E é por isso que Êxodo 16, o verso 3, mostra uma reação assim, imediata. O povo vai dizer assim, ó, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor lá na terra do Egito, quando nós estávamos sentados junto às panelas de carne e a gente comia até encher a barriga. E eles lamentam dizendo, por que você nos trouxe para esse deserto, para que a gente morra de fome aqui? Uma lição aqui que a gente tem que aprender é que a saudade seletiva do passado fez com que eles se esquecessem como eles tinham sido escravos, o sofrimento, a angústia que eles tinham enfrentado naquele passado, e isso fez com que eles valorizassem apenas as panelas de carne. O deserto, ele faz isso, ele expõe o nosso coração. E no coração do povo, em vez da gratidão pela libertação, o deserto mostra murmuração, medo. É essa a realidade dos nossos desertos hoje. Eles não são feitos de areia, você consegue entender? Você não está literalmente enfrentando um calor, provavelmente. Mas talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, um problema de saúde. Talvez você esteja vivendo sozinho, enfrentando a solidão, tendo insegurança quanto ao futuro. É diante dessa cena, diante destes momentos que a nossa fé ela é testada, que a nossa espiritualidade ela vai ser refinada. Tiago, capítulo 1, verso 3, ele vai nos lembrar uma coisa muito importante. Deixa eu ler aqui com você o que Tiago fala. Ele diz assim, a prova da nossa fé, observe isso aqui, hein? A prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Preste atenção aqui, ó. O deserto, ele não é o fim da caminhada. Ele é parte desse processo de aprendizado. É no deserto que a gente vai descobrir que nós não vivemos por aquilo que a gente vê, mas pela confiança naquele que está nos conduzindo por esse caminho. E aí a gente se depara com uma segunda coisa muito importante, que é a provisão diária de Deus. Não se esqueça disso. Quando o povo murmurou no deserto, Deus respondeu de uma forma surpreendente. Ele não enviou punição, ele até poderia fazer isso, mas ele enviou cuidado. Todas as manhãs, o texto diz que todas as manhãs o chão se cobria de um alimento que era misterioso. Era um pão vindo do céu, chamado maná. Cada família deveria recolher apenas o suficiente para aquele dia. Olha a lição de confiança. Se alguém tentasse guardar para o dia seguinte, o maná estragava. Só tinha uma exceção. Quando chegava na sexta-feira, toda a família deveria recolher em dobro para poder guardar para o sábado. Veja, essa dinâmica aqui diária do maná, ela não era apenas para ensinar o povo de que eles tinham um meio para matar a fome. Mais do que isso, o maná era uma escola de fé.
Ele ensinava que a vida não pode ser sustentada por reservas humanas, mas pela confiança em Deus. Israel precisava aprender que não vivia pelo acúmulo da sua capacidade, da sua riqueza, mas pela provisão diária do Senhor. Muito tempo depois, Moisés, ele ia lembrar essa lição aqui em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Olha só o que ele diz aqui, Deuteronômio 8:3. Deus te sustentou com um maná para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. O maná era um sermão silencioso. Cada manhã Deus estava dizendo para o povo, olha, confia em mim. Amanhã eu vou estar aqui de novo, amanhã vai haver provisão para você. E olha, essa mensagem ela é extremamente atual. Quantas vezes a gente busca apoio mais na nossa conta bancária, nas nossas estratégias, no nosso trabalho, na nossa rede de relacionamento, até mesmo do que em Deus. A gente vive ansioso com o futuro, como se tudo dependesse daquilo que diz respeito à nossa habilidade, à nossa capacidade. Mas lembre-se, a espiritualidade verdadeira, ela vai nos chamar a ir para um outro caminho. A confiar diariamente na provisão de Deus. Você confia na provisão de Deus? Assim como Israel saía da tenda todas as manhãs para recolher o maná, você e eu, nós somos convidados a buscar alimento espiritual todos os dias. Sabe por quê? Porque não dá para viver com a sua fé de ontem. Não dá para você depender das suas experiências do passado. Você precisa do alimento fresco hoje, agora. Você precisa gastar tempo em oração, tempo estudando a palavra de Deus, tempo renovando a sua esperança. O maná é um símbolo eterno dessa dependência de Deus. Ele nos lembra que a vida espiritual, ela é construída passo a passo, dia após dia, é um processo. E quanto mais a gente aprende a confiar, menos a gente vive ansioso, porque a gente vai entender que o amanhã, ele já está nas mãos daquele que não falha. E aí a gente é ensinado através da disciplina da obediência. Você está matriculado aí nessa matéria? O maná não era apenas um sinal do cuidado de Deus, era uma lição de obediência. O Senhor havia dado instruções muito claras. Cada família vai recolher o suficiente. E quando alguns tentavam guardar mais, o maná estragava. Mas na sexta-feira havia essa porção extra, eles podiam recolher o dobro. E milagrosamente o maná permanecia fresco. Não há nenhuma explicação científica para isso. Muito menos por fato do pão cair do céu, quanto mais na sexta-feira ele durar 2 dias. Veja, essa experiência aqui, ela vai ensinar para você e para mim que a espiritualidade, ela não se separa da obediência. Não basta você apenas acreditar que Deus existe ou que Ele pode prover. É preciso você viver de acordo com o que Ele diz. Jesus foi muito claro quanto a esse assunto, de acordo com as palavras que João retrata lá no seu Evangelho. Se você puder abrir aí comigo, João capítulo 14, o verso 15, olha só o que Jesus diz aqui. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja, obediência não é peso, não é imposição. Obediência é fruto do amor. Quem ama, confia. Quem confia, obedece. E essa obediência sempre vai trazer um resultado, uma paz para o seu coração e para o seu futuro. Esse duplo maná da sexta-feira mostrava que Deus já estava cuidando do amanhã. Israel podia descansar no sábado, porque sabia que o sustento de Deus estava garantido. Da mesma forma, hoje, quando você vive em fidelidade, você aprende a descansar no cuidado de Deus no amanhã. Foi exatamente isso que Jesus falou em Mateus 6, o verso 34. Olha só que lição interessante ele ensinou aqui, ó. Mateus 6, o verso 34. Não vos inquieteis, portanto, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados.
A disciplina da obediência, ela nos liberta da ansiedade, porque ela vai nos fazer confiar que o futuro está nas mãos de Deus. Assim como Israel se preparava para o sábado através da obediência, hoje nós também precisamos nos preparar para a eternidade, vivendo cada dia em fidelidade e em confiança na pessoa de Deus e na sua capacidade de prover. E é isso que o maná tinha como objetivo. O maná ensinava o povo a viver em comunhão íntima com Deus. Ele não era um alimento só para matar a fome. Ele era um convite diário para que o povo vivesse em comunhão com Deus. Todas as manhãs, olha só que interessante, todas as manhãs o povo precisava sair da tenda para recolher o maná. Eles faziam isso confiando que lá no dia seguinte Deus estaria lá novamente. Era uma rotina simples, mas que ensinava uma verdade profunda. A espiritualidade não se constrói em momentos esporádicos, mas em um relacionamento constante. Você consegue entender isso? A sua espiritualidade é construída da mesma forma. Assim como o maná precisava ser buscado todos os dias, a presença de Deus também precisa ser buscada diariamente na sua vida, na minha vida. Jesus falou isso em Mateus 4, verso 4. Esse é o verso que norteia aqui o programa Está Escrito. Você sabe qual é? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cada oração, cada momento de leitura da Bíblia, cada ato de obediência é como se você estivesse confiando em Deus, recolhendo o maná para a sua vida. E lembre-se, esse alimento, ele é feito direcionado para a alma, para a vida, para o coração. O maná, ele vai nos lembrar que nós não podemos viver da experiência de ontem. Nós precisamos renovar hoje, sempre, constantemente a nossa comunhão com o Senhor. É essa busca constante que vai fortalecer a nossa fé e vai preparar a nossa vida para enfrentar os desertos que nós teremos pela frente, mas com esperança e com confiança, mas de uma forma diferente. Com uma fé ativa, que se manifesta no cotidiano. A gente está falando aqui sobre o maná, e fica um pouco mais fácil entender que espiritualidade não é um discurso bonito, não é um sentimento vago que você diz assim, não, hoje eu estou muito espiritual. Não, espiritualidade é prática, é vida real. E diante dessa cena, diante de tudo que a gente está discutindo aqui, é muito importante a gente se questionar diante do seguinte, como é que está a minha fé hoje, no meu dia a dia? Como que você responde essa pergunta? Eu não estou falando dos momentos que a gente vai à igreja, está entendendo? Eu estou falando nos momentos quando a gente vive a fé, mesmo que não tenha ninguém olhando. Será que a sua fé dentro desse contexto, ela floresce ou ela desaparece? No seu contexto individual, no seu contexto familiar? Na maneira como você lida com o dinheiro, nas palavras que saem da sua boca. A espiritualidade, ela sempre vai se provar nos detalhes. Quando você escolhe ser honesto no trabalho, mesmo que isso custe algo, quando você decide perdoar em vez de alimentar o rancor, tudo isso tem a ver com a espiritualidade. Quando você separa um tempo para orar, para ler a Bíblia, mesmo que você esteja com a agenda lotada. Quando você dá atenção para o seu filho, quando você demonstra amor para quem não consegue lhe retribuir. São essas pequenas escolhas que demonstram o nosso ato de recolher o maná a cada dia. Uma forma simples, mas indispensável de cultivar a espiritualidade. O povo não podia juntar o maná para uma semana. Eles precisavam confiar, mas agir todos os dias. Da mesma forma, hoje, você também não pode viver do passado. Você precisa confiar e agir, e renovar a sua entrega a Deus. Olha o que diz Tiago, capítulo 2, o verso 17. Ele vai dizer o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só,
está morta. Ou seja, uma fé verdadeira sempre se transforma em atitudes visíveis. Então eu te pergunto agora, será que a sua fé está se traduzindo em escolhas concretas? Será que olhando para a sua vida hoje, as pessoas conseguem enxergar Deus na sua maneira, na sua forma de viver no dia a dia? Será que os seus filhos, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho podem dizer, quando olham para você, aí vai alguém que anda com Deus? O desafio do Maná é esse: confiar em Deus não apenas no discurso, mas em cada passo, no cotidiano, de forma simples. Cada oração feita, cada gesto de bondade, cada decisão honesta é como você recolher o maná fresco. É o sinal de que você acredita que Deus está cuidando de você e Ele vai continuar hoje e sempre. Talvez você esteja no seu deserto, enfrentando uma doença ou uma angústia, talvez não tenha como pagar as contas, ou está com um relacionamento destruído, ou tem um vazio no coração que ninguém vê. Deixa eu te dizer, o deserto sempre parece um lugar de abandono, mas é justamente ali que Deus mais se revela. Talvez não vá chover pão do céu, mas ainda assim Deus está cuidando de você. Ele conhece as suas necessidades. Antes de você falar, Ele sabe das suas lágrimas que você derramou em silêncio. Ele sabe das perguntas que você carrega no coração e hoje Ele está fazendo um convite: confie em mim. Não somente quando tem abundância, mas até mesmo quando tudo falta. Confie que não apenas quando o dia está ensolarado, mas na madrugada fria eu vou estar com você. Confie, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou Jesus e posso sustentar a sua vida. Você gostaria de entregar a Ele a confiança que Ele merece hoje? Você é capaz de deixar Ele carregar sozinho o peso da ansiedade e começar a viver dependendo dEle todos os dias, desse Deus que não falha? Se você está no deserto, o deserto não é o fim. O deserto é o lugar onde você pode experimentar o cuidado de Deus como nunca antes. E o convite dele para você é: venha comigo. Eu sou o pão, eu te sustento, eu estou presente, eu não te abandono. A minha esperança, ela nunca acaba. Você quer começar a andar com Ele a partir desse momento? Você aceita esse convite agora? Eu quero orar com você. Senhor, entregamos a nossa vida em Tuas mãos porque queremos confiar. Queremos, como povo, colher o maná no deserto, demonstrando a nossa dependência diária de Ti. Trabalha na nossa vida, no nosso coração, transforma as nossas tristezas e sofrimentos em grandes aprendizados espirituais. Nós dependemos de Ti, da Sua bondade, misericórdia e graça, e entregamos esta prece em Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu queria reforçar com você que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no programa Está Escrito.